Oi, eu sou a Cris, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Sim, tem spoiler. E no vídeo de hoje vamos falar sobre um livro bem perturbador. É um thriller psicológico chamado O Jardim das Borboletas. Esse livro é um livro assim de terror psicológico bem, mas bem perturbador mesmo. Ele é bem explícito, ele dá bastante detalhes. É um livro que eu gostei, mas o final me decepcionou um pouco. Esse livro conta a história de um homem que é chamado de jardineiro. Ele sequestra meninas entre 16 e 17 anos e ele mantém elas no seu cativeiro como borboletas, que é um jardim, até os seus 21 anos. Depois disso, elas perdem a beleza, perdem a juventude e ele faz o quê? As mata. Exatamente. E ele faz isso há muitos e muitos anos, mas ninguém nunca capturou ele. Tem dois pontos que me incomodaram muito nessa história, mas eu vou falar isso mais pro final. Então, assim, ele é um serial killer, né? Ele é um psicopata. E ele sequestra essas meninas e deixa elas dentro do jardim que ele criou como borboletas. Ele as sequestra e faz uma tatuagem bem grande nas costas delas de asas de borboletas e troca o nome delas, o nome real por um nome fictício, que ele acha que combina com ela, né, de acordo com as borboletas e tudo mais. Ele a violenta, estupra essas meninas e as mantém lá. Mas na cabeça doentia dele, ele tá colecionando borboletas e ele a ama. Ama todas essas meninas. Na cabeça dele, ele tá cuidando bem delas. Lá tem um rio artificial, tem tudo lá. Tem a cama, a comida. E assim, é um livro perturbador porque acontece algumas coisas que você para pensar assim, como que pode acontecer isso? E realmente acontece essas coisas na cabeça das pessoas, né? Ele tá achando que é uma coisa boa e não é. Acontece que ele também tem dois filhos. Um desses filhos dele é um sádico, ele é um psicopata, estuprador sádico, porque o pai, no caso o jardineiro, ele sequestra essas meninas, mas não machuca, sabe? Do tipo, não. Bom, é uma tortura que ele faz, que proíbe delas voltarem para casa. É uma tortura que ele faz a tatuagem nas costas dela e que ele mata elas aos 21 anos. Isso tudo é uma tortura, mas ele não agride elas fisicamente, tipo com tapas, com soco, com queimadura de cigarro, com chicote, esse tipo de coisa assim, ele não faz. Já esse outro filho dele, que também é psicopata, ele faz essas coisas. Ele gosta de machucar, de maltratar, de ver sofrer, né? Então, ele compartilhou esse jardim dele com esse filho dele. Então, tem algumas meninas que o filho dele vai lá no quarto de tortura dele e acaba com a pessoa. Só que tem umas certas regras para ele, porque ele não pode matar a borboleta e não pode ferir tanto a borboleta a ponto dela ficar muito inutilizável. Vocês me entendem, né? É uma coisa bem nojenta, algumas partes desse livro. E aí o livro, ele é contado pela Maia. Maia é a menina que ele sequestrou, né? Que depois aconteceu uma coisa, e liberaram... não liberaram, né? No caso, acharam as borboletas nas meninas e salvaram algumas delas. Então ela tá junto com dois agentes do FBI contando a história. Então essa é a menina Maia que tá contando a história. Então são tipo flashbacks, sabe? No início do livro, ali com os agentes da polícia. E tá contando essa história. Então você tá ali no presente e passado. Presente e passado, mais ou menos isso. Então a Maia, que saiu, né? Tá contando toda essa história. De como ela entrou, de como ela conheceu e tudo mais. Só que ela fica enrolando muito para contar o que eles realmente querem saber, né? Para fechar um caso, ela fica enrolando, enrolando. E no início eu achei muito estranho ela ficar enrolando, né? Ela tava contando muitos detalhes de outras coisas, mas eu falei, por que ela não fala logo o que aconteceu? Não fala logo o nome verdadeiro dela, não fala logo o nome verdadeiro das outras meninas, para acabar logo com isso, né? Para pegar. Eu fiquei com isso na minha cabeça o tempo todo. Nossa, por que não tá falando? Então, no início, alguns policiais achavam ela vítima, depois acharam que ela era cúmplice. Né? De vítima para cúmplice ali é um grande passo. Mas é justamente por ela não querer falar logo tudo, não tá demonstrando logo tudo. No jardim, quando ela entrou,
ela é bem centrada. Ela sabia das coisas que ia acontecer e tudo mais. E ela não fazia escândalo, meio que não ligava para as coisas. É um perfil completamente de uma pessoa completamente diferente de uma pessoa traumatizada, de uma pessoa que é separada da sua família, sequestrada. Só que essa menina também sofreu muito durante a vida dela inteira, então meio que faz sentido ela ter se acostumado a criar essa carcaça de proteção, né? E não se permitir sentir ou se desesperar ou essas coisas assim. Então ela conta a história dela, que quando ela era criança os pais dela não ligavam para ela, levaram ela para um parquinho, abandonaram ela num carrossel, depois levou ela para morar com a avó, e a avó também não ligava para ela, e ela fugiu de casa, e aí ela foi morar num outro lugar, que era Nova York, e aí ela conseguiu trabalho, ela já tinha mudado de nome, ela morou numa casa com outras meninas e tal, tipo uma república. Aí até que ela foi sequestrada, né? Ela mentia a idade, mentia nome, mentia tudo. A vida dela foi bem sofrida. Acho que é por isso também que eu dei um desconto no preço do livro. Aí eu dei um desconto pra ela. Mas enfim, voltando agora no jardim, né? Que ele tinha esse filho sádico. Tinha uma mulher lá que ela foi uma das borboletas do cara, só que por algum motivo ele não matou ela. Não matou e ela ficou como para servir ali as meninas. Ela fazia as refeições, ela cuidava das meninas quando tinha machucado, né? Dava remédio e tudo mais. E o sonho dela era que ele olhasse para ela como ele olhava para as outras borboletas. E ele não olhava para ela. Ela não morreu, ela já teve uma idade mais avançada do que os 21. Ela tinha permissão de sair do jardim para fazer outras coisas no mundo real. E depois voltava. E porque ela queria ficar ali, ela na cabeça doentia dela, ela amava ele e ele nem sequer olhava para a cara dela. Porque, tipo, ela perdeu a beleza que ele se interessava, né? Ele não queria aquilo ali. Então ela ficava com raiva das outras meninas, porque as outras meninas ele violentava elas e ele matava elas e deixava num vidro. Nas paredes tinha vidros com resina. Então, dos 21 anos, ele matava e aí colocava dentro de uma caixa de vidro, colocava uma resina lá e elas ficavam expostas para as outras meninas verem. Todas as meninas com quem ele já matou, tava lá, as borboletas com as asas, mostrando. E aquilo ali era perturbador, porque elas não podiam sair para lugar nenhum. Elas sabiam que quando fizesse 21 anos aquilo ali iria acontecer com elas, e elas iriam ficar expostas para todo mundo ver. Então, essas meninas criaram tipo uma irmandade, né? Elas criaram um grupo de apoio entre elas, porque elas estavam tudo no mesmo barco. Elas estavam sofrendo as mesmas coisas, elas estavam impedidas de sair, de fazer qualquer coisa. Então, elas criaram ali uma amizade, né? E aí a Maia chegou e a Maia se tornou a preferida dele, né? Pela personalidade dela. Ela se tornou a preferida, então ele conversava com ela, fazia as coisas e tudo mais. Só que assim, ela não foi a preferida a ponto de ganhar uma borboleta no rosto, por conta da personalidade dela. Porque as outras meninas que queriam ser puxa-saco dele, pensando que ele poderia libertar elas alguma hora ou alguma coisa assim, ele fazia outra tatuagem de borboleta no rosto para identificar. Só que não adiantava de nada, porque elas não tinham nenhuma vantagem de nada. E essa Maia se tornou preferida dele. Esse filho dele, sádico, machucou a Maia fisicamente, assim, na perna. E o pai dele bateu nele e espancou ele, falou que não podia fazer isso, deixava ele de castigo. Várias vezes deixou ele de castigo fora do jardim, mas ele voltava depois de alguns dias, algumas semanas. Só que aí ele falou que nela ele não podia mais tocar. Ele ficava com raiva dela, né? Porque não podia tocar nela e ele é bem doente. E aí ele fazia maldade com as outras. Ele ficava com raiva dela. Só que o jardineiro tinha um outro filho. Lembra que eu falei com vocês que ele tinha 2 filhos? E aí esse outro filho dele meio que descobriu o jardim do nada. Porque ele estava curioso para saber. Porque esse jardineiro, ele era casado, a mulher dele estava doente e ele tinha 2 filhos. Esses 2 filhos ficavam na parte de cima do jardim, do lado de fora, e ninguém entrava ali porque ali era o lugar dele secreto. Só o filho sádico e ele sabia daquele lugar. Então esse outro filho dele entrava ali, descobriu, só que era tudo maquiado para ele ver. Então as borboletas que ficavam, as meninas que ficavam
no vidro, nas paredes, era tudo fechado, ele não via, ele não tinha contato com todas elas que estavam ali, né? E só com algumas. No caso, a Maia foi uma dessas, porque a Maia sabia conversar com ele, sabia conversar com todo mundo ali, e ela não falava explicitamente o que estava acontecendo. E ela achou que ele pudesse ser uma saída, né? Poderia fazer algo bom para libertar as outras. Aí, porque ele era diferente, ele não machucava, não era sádico, não era nada disso. E então, ele entrou, né, o filho dele, e a Maia achou que ele fosse ser uma salvação para elas ou algo do tipo. Só que ele estava desconfiado das coisas, mas ele não fazia nada, não denunciava, ele sabia. Sabe aquela parte de você sabe o que está acontecendo, mas você finge que não sabe? Você ignora, você vê uma coisa ali, mas você vira o olho para dizer que não viu? Você vira a cara para falar que não é com você? É tipo isso que ele estava fazendo. Então, aos poucos, ele foi conhecendo o jardim, foi conhecendo aqui e ali, conhecendo aqui, e foi ficando muito próximo da Maia. A Maia e ele tiveram um envolvimento amoroso, só que assim, ela sempre sabia que ele é filho de quem era. E ela tinha uma certa raiva dele, mas ela sabia também que ele poderia fazer alguma coisa, então ela tinha que ter a esperança de alguma coisa. Ele, na verdade, queria muito ter a aprovação do pai. Queria muito ter, sabe, o respeito, o orgulho que o pai tinha do outro filho. Só que o pai dele tinha muito orgulho dele justamente por ele não ser como o outro, né? Mas assim, ele descobriu tudo o que estava acontecendo em determinado momento do livro. Ele viu, ele ficou meio que traumatizado, chorava muito, não sei o quê, brigou com o irmão dele. Só que ele tinha que fazer alguma coisa para ser diferente. E da forma que ele estava não fazendo nada, ele era cúmplice. Mesmo que ele não machucasse as outras meninas, não estuprasse ninguém dali, ele estava sendo cúmplice porque ele sabia o que estava acontecendo e não queria falar por conta da família, por conta da mãe dele que estava doente, etc. Então, ficava mais ou menos nesse banho-maria, assim, né? Ela tentando convencer ele a chamar. Aí teve um momento do livro que eles brigaram bastante porque o filho sádico levou uma criança pra lá. A menina devia ter 12 anos, sei lá, eu não lembro a idade certa dela no livro. E ele machucou muito essa menina. E aí, tipo assim, o jardineiro levava, só que levava de 16 a 17 anos, adolescentes. E ele levou uma criança. E aí o pai dele não gostou disso, porque ele levou sem autorização e ele brigaram, não sei o quê. E ele levou uma arma pra lá porque ele queria dar orgulho. E ele falou, você não sente isso, não sei o quê, o outro não faz nada, eu já saí pra caçar com você, não sei o que lá, o outro não faz nada, você prefere o outro, não sei o quê. E aí atirou no irmão dele. E aí começou todo um auê. Porque, assim, ele atirou com raiva, que ele queria matar o irmão dele, só que ele atirou pra machucar. E aí, atirou também no pai dele, mas foi só pra ferir, não foi pra matar. Mas ele queria, porque estava cheio de raiva. Ele falou que quando eles dois morressem, o jardim seria dele, ele iria fazer o que ele quisesse. E todo mundo meio que tinha medo disso. Quando o jardineiro saísse, seria dele e que ele iria fazer algo muito ruim. E aí, as meninas foram, que estavam ali vendo aquela briga toda acontecer, foram pra proteger. Aí tem um lugar que tem cheio de coisas químicas. E tem uma dessas borboletas que ele pegou por último, porque ele sempre ia passando os anos, né? Ele ia pegando outras. E ela achou um negócio químico e falou pra ir lá, num tal lugar, pegar. E ela foi. E ela foi e fez uma explosão. Essa explosão pegou fogo, não sei o que, então tava querendo sair dali. Mas antes disso, o menino que era namoradinho da Maia, que era o segundo filho dele, ele chamou a polícia. Aí ele viu a polícia lá, tipo, ele deu tipo um migué nele, tá tudo normal, porque ele fechou tudo que era pra fechar, então tá tudo à prova de som, então era simplesmente um jardim comum, não tinha nada pra eles verem. E aí o pai dele ficou com raiva dele também, bateu muito nele, bateu muito no outro também, os filhos dele eram espancados mesmo quando fazia alguma coisa. E aí, nisso, teve essa explosão e elas queriam sair, fugir, só que os policiais que ele tinha avisado ligou o nome das meninas que estavam sumidas, que o menino já tinha passado para eles, e viu, não tinha como esse nome estar ligado a esse, sem alguma coisa envolvida no meio.
Então eles foram até esse local, viram as fumaças e tudo mais, pegaram as meninas todas de lá, levaram para o hospital, quem conseguiu salvar, pegou os rapazes também que estavam lá. O filho dele, que era sádico, morreu nessa confusão toda. Ele estava no hospital completamente queimado e tudo mais, mas estava vivo, o jardineiro, e o outro menino também estava vivo. E aí as meninas não queriam falar quem elas eram, não queriam falar os nomes. Tinha uma filha de uma senadora muito importante, né? Tava lá também, tinha sido sequestrada. E aí elas queriam ver a Maia. E a Maia estava num lugar separado de todas as outras, porque ela era mais consciente, era mais fria, assim, para falar sobre as coisas e tudo mais. E aí, no final do livro, ele levou elas lá, para terem reuniãozinhas ali, e falou: vai demorar para vocês serem vocês de novo. Porque como ele mudou o nome das meninas, elas esqueciam quem elas eram, esqueciam os seus endereços, esqueciam os seus passados, né? Vivia aquele terror ali dentro. E aí, no hospital, né, ele mostrou, o delegado lá, o policial, o detetive, levou a Maia para ver o jardineiro, falou o nome verdadeiro do jardineiro, falou quem ele era. E aí também levou para ver o menino que era namoradinho dela, que estava vivo. Os dois vão ser julgados, né, e condenados, bem possivelmente. Elas vão ter que falar, né, o que aconteceu e tudo mais, investigação. Conversou com as meninas que vai levar um tempo para elas voltarem à vida normal e tudo mais, mas que vai ficar tudo bem. Aí, uma das meninas, essa foi uma das partes que me deixou mais chateada. Ela não queria falar nada sobre, porque antes de ser sequestrada, ela já sabia desse lugar. Porque elas trabalhavam, as meninas que ela trabalhava lá que ela morava com ela na República, trabalhava com ela numa boate, num bar assim, e tinha, o pessoal alugava lá para fazer shows. E ele foi lá para fazer o Tango da Borboleta, todas as lojas de borboleta, e foi onde ele conheceu a Maia, e depois que ela estava indo para casa, ele sequestrou ela nesse caminho. Porque ele sabia, por mais que ela tenha mentido a idade dela para poder trabalhar ali, ele sabia reconhecer a idade das meninas, né? Ele era bom com isso. Uma das meninas que morava com ela, quando viu o tema borboleta, ela não quis ir para lá, trabalhar nesse lugar. Então ela não viu o cara que sequestrou ela lá nesse lugar. Ela estava fora. Dentro do jardim, as meninas tinham meio que um mito de que uma borboleta tinha conseguido fugir. Só que, assim, ela fugiu, quem tentava fugir morria. E ela fugiu e não aconteceu nada com ela, ele não conseguiu capturar. Mas, tipo assim, ninguém descobriu o lugar. A Zia não achou estranho, né? Deve ser mito, isso não é real. Só que essa menina que morava com ela era a borboleta, fugiu. E quando ela saiu, ela viu que o tema era borboleta, ela não quis ficar na festa, ela falou com a Maia e falou pra ela tudo que ela tinha passado e que ela não queria. Aí eu fiquei pensando assim, cara, que sem vergonha, ela sai daquele lugar horrível e ela não denuncia, não fala nada pra ninguém, deixa as outras sofrerem lá tudo que ela sofreu, e deixa ele continuar por anos essa mesma coisa. Eu fiquei meio com raivinha dela. Os detetives também ficaram com raivinha dela. E aí eles explicaram o porquê. Porque, tipo assim, se você tá sendo sádica, tá sendo maltratada, né? Sodomizada por alguma coisa, e você sai dali e deixa outras pessoas sofrerem aquilo, acho um absurdo. Você não denunciar, não fazer nada. Aí ela falou que ela tinha filha, né? Que ela tava meio que lutando contra o vício, drogas. E ela tinha as filhas dela, e a filha dela era filha do jardineiro. Só que se ela falasse para alguém, ela não sabia o endereço, ela não sabia o nome verdadeiro dele, que todo mundo chamava de jardineiro só. Ela não sabia nada dele, só que ele era influente, ele era muito poderoso. E se, por acaso, fosse jogar no mundo aí essa informação, ele poderia pegar a filha dela e simplesmente não acontecer nada com ele, porque ele ia enganar todo mundo, ele tinha poder, ele é rico, tinha dinheiro, e ela ficaria sem. E talvez até morreria, porque talvez ele sequestrasse ela e matasse, sei lá, e, né, ficaria com a filha dela sem nada. Então, para proteger a filha, ela abafou toda essa história. Meio que faz sentido, né? Mas aí essa menina tava protegendo ela, porque ela sabia, mas ela não falou o nome de nada, ela também não falou nada que estava acontecendo lá, porque lá dentro ninguém sabia
né? Só que ela sabia que as coisas que aconteciam, então ela já conhecia todo mundo e tudo mais. E todo mundo, assim, não as borboletas que eram novas, mas o esquema, né? O jardineiro, os filhos, etc. Então ela já sabia disso e ela não falou nada pra proteger essa amiga dela. E aí depois que descobriu, essa amiga dela foi lá, falou tudo, ela também falou tudo. E aí ela passou a morar com essa amiga. O jardineiro e o filho foram ao hospital, estavam no hospital, né, para ser julgado e tudo mais. E aí foi o final do livro. E eu achei essa parte chata, porque eu achei que poderia ter sido melhor. Ele poderia morrer de uma forma bem trágica, mas ele sobreviveu para pagar, sabe? E as coisas que aconteceram lá, muitas das meninas morreram e não conseguiram sobreviver, e ninguém fazia nada antes para procurar de verdade por elas. E assim, o filho dele demorou muito tempo para denunciar. Aí aparentemente a esposa dele não sabia de nada, realmente, né? O bom é que o filho mais malvado morreu, né? E assim, e acabou por isso mesmo. E aí foi o final do livro. Então, esse livro eu dei 4 estrelas para ele só por esse final. Porque eu achei que poderia ser um final mais impactante. O livro todo é um livro muito pesado, uma história assim, muito descritiva, é, é pesada. Você vai ler. Eu gostei do livro assim de não me fazer parar de ler. Eu lia para saber o que estava acontecendo ali. A forma que ela narrava a história também era interessante, era legal. Ela falava das borboletas, falava dos hábitos dela lá dentro, do que as outras faziam, o relacionamento que elas construíam, a personalidade delas. Então foi interessante, mas assim, não é para qualquer um. Esse livro é pesado e não é qualquer pessoa que vai gostar desse livro. Eu gostei desse livro, só mudaria um pouquinho o final, mas eu também não sei o que colocaria nesse final. Mas enfim, se você já leu esse livro, você me conta aqui nos comentários o que você achou dele. Se você não leu e vai ler, leia e me conte, volta aqui para contar, né? O que você achou desse livro, se realmente foi descritivo para você ou não, se realmente você achou pesado ou não, se você gostou do final dele ou não, né? Porque lá vai detalhar da forma correta, né? Detalhadamente o que aconteceu do início ao fim, e você vai ter sua própria opinião. E aí você conte aqui e vamos conversar sobre isso, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima!